Olá! Que bom ter todo mundo aqui para essa nossa Masterclass de revisão. Hoje, a gente vai desvendar o que dá para chamar de o verdadeiro piloto automático biológico da fisiologia animal. Pensa num mecanismo incrivelmente sutil, mas ao mesmo tempo super poderoso. É exatamente isso que mantém um animal doméstico vivinho da Silva, funcional e em perfeito equilíbrio interno o tempo todo, sem ele precisar fazer absolutamente nenhum esforço consciente. Então, bora mergulhar fundo e entender toda essa engenharia fantástica que rola nos bastidores da fisiologia. O nosso roteiro hoje basicamente acompanha o dia a dia de um animal doméstico. A gente vai passar pela introdução ao sistema autônomo, dar uma olhada nas vias simpática e parasimpática, entender aquele famoso sistema de luta ou fuga, os momentos de descanso e digestão, dar uma pincelada na farmacologia dos receptores e fechar com o incrível sistema nervoso entérico. Ponto número 1 da nossa pauta, a introdução ao sistema autônomo, o nosso piloto automático biológico. Para a gente começar com uma base bem sólida, é fundamental entender que esse sistema nervoso autônomo trabalha lá nos bastidores, sem parar, com um único grande objetivo: manter a homeostase. E tem uma diferença anatômica crucial aqui. Enquanto o sistema somático voluntário, aquele que mexe os músculos esqueléticos, usa um único neurônio motor que sai direto da medula para o músculo, o sistema autônomo, que é totalmente involuntário, precisa de uma via de 2 neurônios. É tipo uma corrida de revezamento, sabe? Tem uma fibra pré-ganglionar que sai do sistema nervoso central, encontra um gânglio e, a partir desse ponto de encontro, uma fibra pós-ganglionar assume o bastão e segue até o órgão-alvo, tipo o músculo liso ou o coração. Essa estrutura em formato de relé é literalmente a marca registrada do controle visceral. Indo para o tópico 2, as vias simpática e parasimpática. É um verdadeiro conto de 2 sistemas. Focando um pouco mais nessa estrutura de 2 neurônios, a gente logo percebe que essa fiação toda se divide em 2 partes totalmente distintas e antagonistas. Elas funcionam um eterno cabo de guerra, puxando e empurrando uma contra a outra o tempo todo. E a anatomia explica isso maravilhosamente bem. O sistema simpático nasce lá na região toracolombar da medula espinhal e tem axônios pré-ganglionares bem curtinhos. Por que isso? Para a via chegar muito rápido na cadeia ganglionar e disparar aquele efeito de alerta generalizado tudo ao mesmo tempo. Já o sistema parasimpático, por outro lado, sai lá das regiões crânio-sacrais e tem axônios pré-ganglionares super longos. Eles viajam quase até o órgão-alvo em si. O resultado? Um controle finíssimo, super preciso e localizado. No fim das contas, a anatomia realmente dita a função, né? Tópico 3. O sistema de luta ou fuga. Ou, como eu prefiro chamar, o incidente. Imagina só a cena, um cachorro tirando aquela soneca gostosa no quintal e, do nada, aparece uma ameaça. Digamos, um outro animal invadindo o território dele. Esse baita susto aciona na hora o protocolo de luta ou fuga do sistema simpático. É exatamente como se fosse o alarme geral de emergência de um prédio. O sistema acende todas as luzes e liga os geradores, despejando glicose no sangue para dar aquela energia imediata. A frequência cardíaca vai lá nas alturas, as pupilas dilatam para ele enxergar melhor e o corpo inteligentemente simplesmente desliga o que não é essencial naquela hora, tipo a digestão. Todo aquele sangue cheio de oxigênio vai direto para os músculos esqueléticos. É a biologia pura preparando o animal para lutar pela vida ou sair correndo em questão de frações de segundo. E isso nos leva à seção 4, descanso e digestão, a fase vital de recuperação. Bom, o perigo passou, o intruso foi embora e o quintal está seguro de novo. O corpo do nosso cachorro não pode de jeito nenhum ficar travado naquele estado de alerta máximo para sempre. Ele precisa se recuperar. É aí que o outro lado da moeda, o sistema parasimpático, entra em ação. Ele age como um verdadeiro modo de manutenção, focado na economia de energia. Ele vai aos pouquinhos apagando aquelas luzes de emergência. Acalma o coração disparado, estabiliza a pressão e, claro, religa os eletrodomésticos que tinham sido desligados, reativando o estômago e os intestinos. É a fase de reparo total. Aquela hora em que absorver nutrientes e botar a casa em ordem volta a ser a prioridade número 1 do organismo. Seção 5 na nossa pauta, os receptores nicotínicos e muscarínicos. Se a gente abrir o capô agora, para dar uma espiada na linguagem química que faz toda essa mágica acontecer, a gente dá de cara com uma molécula super importante, a acetilcolina. A sinalização se divide de forma bem clara. A gente nota que os receptores nicotínicos estão ali tanto nos gânglios do sistema autônomo quanto no sistema somático. E detalhe, eles podem ser bloqueados pelo curare, o que paralisaria a comunicação entre nervo e músculo. Agora, os receptores muscarínicos, esses são absolutamente cruciais para a comunicação lá na ponta final do sistema parasimpático, direto nos órgãos-alvo. E a grande sacada é que eles são bloqueados pela atropina. Essa noção de farmacologia é o que faz toda a diferença na clínica veterinária, porque é justamente isso que permite modular respostas específicas, estimulando ou relaxando o paciente conforme a necessidade. Seção 6. O sistema nervoso entérico.
muitas vezes chamado com toda a razão de o segundo cérebro. Dando um zoom agora direto no trato gastrointestinal do animal, a gente encontra essa terceira divisão que, vira e mexe, é deixada de lado, mas é incrivelmente vital: o sistema nervoso entérico. Ele opera de um jeito muito autônomo, usando basicamente duas redes principais. O plexo submucoso é aquele cara que fica monitorando o ambiente local, coordenando a liberação de enzimas e ajustando o fluxo de sangue lá na parede do intestino para otimizar a absorção. Enquanto isso, o plexo mioentérico é o nosso maestro mecânico. É ele quem sincroniza as contrações musculares, os famosos movimentos peristálticos, garantindo que o bolo alimentar viaje direitinho por todo o trajeto. É literalmente uma linha de montagem biológica que se autogerencia de um jeito impecável. Olhando para isso em resumo, fica bem claro que a sobrevivência no dia a dia depende totalmente dessa integração constante e dinâmica. O organismo de um animal nunca escolhe usar um sistema e descarta o outro para sempre. Na verdade, é exatamente o contrapeso contínuo dessas vias antagonistas, puxando e soltando o controle sobre cada órgão, que mantém a saúde em dia. A homeostase, o famoso equilíbrio interno, não é algo estático. É um ajuste fino acontecendo a cada segundo, orquestrado por esse sistema autônomo maravilhoso. E tudo isso nos deixa com uma reflexão no mínimo instigante para pensar. A gente viu que o sistema foi perfeitamente desenhado para lidar com picos de estresse agudo, seguidos sempre de descanso, certo? Mas e quando um animal doméstico vive sob estresse ambiental contínuo? Exigindo que o sistema simpático fique ligado no máximo o tempo todo, sem nunca ter aquela chance de recuperação trazida pelo parasimpático. Os impactos de longo prazo nessa engrenagem toda viram uma questão absolutamente crucial. Fica aí o convite para a gente explorar ainda mais os campos da neurologia veterinária e principalmente do bem-estar animal. É fascinante, né? Agradeço a companhia de todo mundo nessa revisão e até a próxima.